Olá, meus amigos, como vão vocês? Pessoal, eu tenho hoje uma abordagem vinculada a um tópico que parece muito batido, muito trabalhado, já muito detalhado, que são funções de cálculo. Mas eu gostaria de lembrar alguns detalhes, porque eu continuo vendo muitas pessoas errando. E talvez agora o alerta seja mais intenso para aquele pessoal que não está há muito tempo ainda nos concursos e que vê nas planilhas de cálculo uma grande dificuldade. Que até pode ser, porque cada um de nós, é claro, tem o direito de achar difícil o que quiser, embora a gente adoraria não achar absolutamente nada difícil. Agora, no bate-papo relativamente rápido e resumido, eu não teria a menor intenção de mostrar toda a estrutura de todas as funções de cálculo, 20 funções que você jamais viu na vida e jamais vai ver, mas eu vou mostrar aqui por alguma razão, né? Então já não é jamais, né? Seria mostrado aqui. Ou começar desde o princípio básico. Olha, lá na função soma, 2 pontos é para somar um intervalo completo e ponto e vírgula. Eu quero mostrar um outro aspecto que as bancas têm apresentado. A bem da verdade, vamos fazer aqui uma rápida janela, várias pessoas continuam errando questões de prova, não é exatamente porque elas desconhecem, na questão de intervalos, o uso dos 2 pontos e do ponto e vírgula, mas porque muitas questões são muito amplas, com muitas informações, ora com 2 pontos, ora com ponto e vírgula, e as pessoas acabam não prestando atenção. Sem contar, e aí puxando de volta para onde eu gostaria de levá-los, que o ponto e vírgula tem aí uma outra função também muito importante. Mas enfim, então para hoje nós vamos falar de estruturas de funções, a sintaxe, a chamada sintaxe e os argumentos de cálculo. Bom, a estrutura genérica de uma função é esta que vocês observam. Então você tem um símbolo introdutório de cálculo, que todo mundo sabe, normalmente é o igual, mas existem vários outros potencialmente disponíveis. E nós temos, entre parênteses, obrigatoriamente entre parênteses, nós temos os argumentos de cálculo. Mas vejam um detalhe. No nosso exemplo, eu tenho argumento 1, ponto e vírgula, argumento 2, ponto e vírgula, reticências. Este já é um aspecto que muitas pessoas podem ter problemas. Do jeito que foi aí apresentado, e isso seria como o Excel e o Calc apresentariam, uma estrutura de cálculo por função pode apresentar vários argumentos, né? Então ela pode apresentar 2 argumentos, mas as reticências dizem, mas talvez 3 ou, sei lá, mais. Porém, pessoal, muitas funções apresentam um único argumento de cálculo. E é aí que vem o problema, o ponto e vírgula. O símbolo de ponto e vírgula é o único símbolo que pode ser utilizado para separar os argumentos de cálculo das funções das planilhas. Argumento de cálculo, para quem eventualmente não sabe, é quando você, no nome da função, você vai dizer ao Excel e ao Calc o que fazer, como, por exemplo, soma ou média. Então você diz ao programa, eu quero obter a soma de um grupo de dados, eu quero obter a média de um grupo de dados. O nome da função diz o que deve ser feito. E os argumentos dizem como ou com que informações se deve trabalhar. Só que vejam vocês uma função absolutamente simples e nem por isso menos complexa se você não prestar atenção. Nós temos aí apresentado no slide a sintaxe do próprio Excel sobre a função soma. Igual soma, abre parênteses, número 1,
ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, e assim podemos somar diversos valores. Agora, pessoal, pode acontecer isso aqui, se faz sentido é outro problema. Vejam vocês, igual, soma, nossa, eu vou apagar isso aqui e vou começar de novo porque essa linha ficou extremamente igual, soma, abre parênteses, 12, fecha parênteses. Quanto vai dar? 12. Então você não é obrigado a colocar vários números, embora possa. Mas é estranho somar um número só. Já caiu em prova, não exatamente assim, mas em variantes do tema, que é justamente para ficar aquela situação na prova. Ué, mas como assim só isso? Que graça tem? E aí o cara começa a se preocupar que tem alguma coisa errada. E o errado eventualmente errado, é a imensa simplicidade. Só que vejam vocês, número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, quantos argumentos de cálculo nós temos? Um único argumento. Professor, não é possível. Já me confundi. Você acabou de falar outra coisa. Então, voltemos. Para separar os argumentos de cálculo, o único símbolo é o ponto e vírgula. Isso não quer dizer que qualquer ponto e vírgula que você enxergar numa função está separando argumentos de cálculo. É ele que separa, mas ele tem um segundo papel. Então lá na função soma, observem aí um exemplo, há apenas um argumento nesse caso, que é o conjunto de células que serão contabilizadas. Veja aí o exemplo abaixo, igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula, B3, 2 pontos, B6. Vocês sabem que a leitura é, soma para mim, programa, do A1 até o A4 e, este ponto e vírgula terá a função E de leitura, do B3 até o B6. Agora, é um único intervalo de cálculo que está sendo exibido de forma mais matemática, digamos assim, um pouco mais à frente. Então, a equivalência disso seria igual A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais B3 mais B4 mais B5 mais B6. Então, é como se este primeiro intervalo fosse aqui representado por essa sequência e esse segundo intervalo. Embora existam dois intervalos, na verdade, isso aqui é chamado um único intervalo de dados. Existem dois intervalos de células, mas o intervalo de dados é um só. A1, A2, A3, A4, B3, B4, B5, B6. Quantos argumentos existem na função soma? 1. Outras funções são bem diferentes, como, por exemplo, a função condicional. A função condicional tem sempre e exatamente 3 argumentos de cálculo. Sempre. O teste, o valor se verdadeiro, o valor se falso. Aí sim, neste caso, cada ponto e vírgula está separando um argumento do próximo. Professor, mas como é que eu vou saber se a função apresentada a mim usa o ponto e vírgula com a ideia de E, com a ideia de união de células para a realização de uma tarefa, ou quando ele é usado como separador nos argumentos de cálculo? Infelizmente, ou felizmente, mas enfim, a situação é que não há uma regra. Olha, em casos assim, né, analise por este ângulo e você então observará que, nesses casos, o ponto e vírgula é um aglutinador, né? É o E. E naqueles outros casos, com aquelas outras características, ele será apenas um separador. E é meio estranho, porque uma hora ele aglutina, junta, põe todo mundo no mesmo buraco, no caso lá da soma, né? E aqui ele está separando os elementos. Então, vejam aqui um exemplo. C igual C, né? Abre parênteses.
Aí nós temos os 3 argumentos. Como é que eu sei onde eles estão? Eu tenho que saber isso por experiência, por aprendizado e por prática. Na questão prática, não só no Excel, claro, como também na realização dos exercícios. Então, esta parte sublinhada em azul é o chamado teste. Por que eu sei que o teste para no 4? Porque tem ponto e vírgula. E porque eu sei que na função condicional, o ponto e vírgula é o separador de argumentos. Depois nós temos dali, daquele ponto e vírgula até o próximo, um conjunto de dados, o chamado valor C verdadeiro. E depois nós temos um último conjunto de dados até o encerramento do parênteses. Professor, uma vez eu vi uma questão, agora lembrei da condicional que você está aí falando, e tinha 4 áreas, ou seja, tinha 3 pontos e vírgula. Tinha um negócio, ponto e vírgula, o segundo negócio, ponto e vírgula, o terceiro negócio, ponto e vírgula, e aí tinha um 4º negócio. E aí, como é que eu faço isso? Sabe o que é legal? Não faz. Isso não existe e isso vai dar erro. Uma questão como essa teria como grande impacto sobre o candidato analisar numa frieza de momento se ele conhece a sintaxe da função condicional. Aliás, essa mesma sintaxe que você está vendo aqui do lado, já caiu em prova. Assinale a alternativa que apresenta a correta sintaxe da função condicional. Então, uma das alternativas tinha esta sequência, depois de abrir parênteses, teste, valor se verdadeiro, valor se falso. E as outras alternativas tinham os mesmos dados em outra ordem. Valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso, ponto e vírgula, teste. Teste, vírgula, valor se falso, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Quer dizer, então, você observa que, na verdade, a questão só jogava com a ordem, mas deixava toda a estrutura separada por pontos e vírgula. Outras questões, em vez de apresentar o ponto e vírgula, elas apresentam só a vírgula, porque aí é bem maldade para os desatentos. Eu vejo a vírgula, eu não vi o ponto, mas sei lá, vai que ele estava lá meio escondido, né? Não. O único símbolo capaz de executar a divisão de argumentos, ou a separação de argumentos, é o ponto e vírgula. E se uma questão é apresentada como esta, função condicional, e existem 3 pontos e vírgula separando elementos, tem um elemento sobrando. Tem o teste, tem o verdadeiro, tem o falso e tem o quê? O reserva? Não. O Excel não reconhece essa estrutura. Se ele não reconhece essa estrutura, o que é legal para a banca? Legal é medir não só o conhecimento, como a preparação do candidato. É aí que eu falo. Não adianta só saber do negócio. Tem que estar preparado para a prova. Pera lá. Que condicional é essa apresentada aqui para mim com 4 argumentos de cálculo? Eu manjo de condicional. A condicional só tem 3 argumentos. E se você já estuda para concurso há algum tempo, manja mesmo. E se começou agora, fique tranquilo, vai chegar. Porque ela é uma função muito trabalhada por todos os professores da área, porque ela é muito comum. E o que diz a condicional? Veja lá. Há 3 argumentos de cálculo. Muito embora, uma vez que o teste seja executado, apenas um dos valores seja considerado. Então, o que nós fazemos? Olhamos para o teste. A1 maior que 4, a parte sublinhada em azul. Claro, neste momento eu não tenho a menor ideia se isso é verdadeiro ou falso, mas a banca apresentaria para nós a imagem de uma tabela. Se o A1 for 7, 15, 200, 5 bilhões, isso vai ser verdadeiro. Mas se o A1 for 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, muito importante se o A1 for 4, porque 2 é maior que 4, mas quando bate no igual, joga lá, porque aí fica muito claro. 4 é maior do que 4, caso a célula 1 tenha esse valor. Aí você vai dizer, é óbvio que 4 não é maior, é igual. Então é maior? Não. Se o teste apresenta verdadeiro, você vai executar a parte sublinhada em verde, ou seja, você vai somar A1
ao valor de A2. E se o teste for falso, se, por exemplo, A1 vale 1, 1 maior que 4 é falso, então, neste caso, você realizará a tarefa final da proposição, ou seja, B1 multiplicado por 3. Mas nunca vai realizar as duas. Ah, tá legal, professor. Então, se ele nunca vai realizar as duas, a condicional não precisa apresentar 3 argumentos, talvez só precise 2. Eu coloco o teste e o valor se verdadeiro. E se o teste for verdadeiro, tudo bem. O Excel não aceita esta sintaxe de qualquer outra maneira. Então tem que ter o teste, tem que ter o verdadeiro e tem que ter o falso, ainda que eventualmente ou o verdadeiro ou o falso não sejam utilizados naquele momento. Pior ainda, se o teste for falso, imagina se eu omitir o verdadeiro. Aí vai ficar uma coisa, ponto e vírgula, segunda coisa. Qual é a leitura do Excel? O primeiro elemento é o teste, o segundo elemento é o verdadeiro. Se eu omitir o verdadeiro, o falso vai entrar como segundo elemento, o falso virou verdadeiro e nem tem falso na visão do Excel. Vira uma loucura. Então, estudar a sintaxe é fundamental. E a coisa pode ficar até maior, como por exemplo, na função soma Cs. Vejam aí que nós temos no mínimo 3 critérios. O intervalo da soma, o intervalo do primeiro critério e o próprio primeiro critério. Mas eu posso ter um segundo critério num segundo intervalo, um terceiro critério num terceiro intervalo. Então essa é uma função soma Cs que ela pode ter 3, 5, 7, 9 argumentos de cálculo. Então, ela nem tem um só como soma, nem tem exatamente 3 como a condicional. Ela tem pelo menos 3. Então, eu preciso conhecer o soma Cs e, de preferência, em pelo menos 2 tamanhos diferentes. Aqui, vejam vocês, está lá no mínimo, não é no mínimo, né? Erro de grafia, é claro. Há 3 argumentos de cálculo no mínimo e todos serão considerados para execução. Veja, a condicional tem exatamente 3 e todos são considerados. E um é desprezado. O condicional ou é verdadeiro ou é falso. Então ela apresenta 3, mas só vai usar ou realizar em função de 2. Já o soma 6 tem 3 ou mais, sempre nos números ímpares, e todos eles serão utilizados. Então, vejam vocês, nesse minúsculo universo de 3 funções que eu estou apresentando, como as coisas podem ser muito diferentes. Não pode tratar isso de maneira superficial, sem dúvida alguma. Aqui, só para finalizar com um exemplo, vejam vocês uma tabela que nós temos itens. Esses itens têm uma certa quantidade de estoques e valores unitários. Por alguma razão, a historinha que eu invento, né, para valer a pena isto, por alguma razão eu quero saber qual é o estoque total dos itens, desde que o estoque do item seja maior do que 200 unidades e o valor unitário do item seja maior do que R$20. Então, já de cara, você pode ver que o item D, que possui 45 unidades no estoque, ele não vai ser somado a essa quantidade, porque eu quero a soma, eu quero saber quantos itens eu tenho em estoque, né, qual é o volume total de estoque, só dos itens com estoque acima de 200. Aí você vai dizer, ué, professor, mas se é acima de 200 é o item A, também é o item C, e é o item E. Bastaria somar 204 com 369 e 226. Isso seria verdade se eu tivesse um único critério. O critério da quantidade de estoque. Mas eu tenho um segundo critério, que é o valor unitário. Então, lembrando da sintaxe, eu tenho, primeiro, o intervalo da soma. No final, o que vai ser somado são os valores de B2 até B6. Agora, aí eu tenho um conjunto
intervalo de critério mais critério, intervalo 1 mais critério 1. E eu tenho outro conjunto, intervalo 2 mais critério 2. Como cada intervalo tem que andar associado a um critério, menos o da soma, o número de elementos, o número de argumentos do soma C vai ser sempre ímpar. Porque um intervalo da soma, se houver um critério intervalo 2, 2 mais 1, 3. Se tivermos 5 critérios, mais 5 intervalos de critério, 10, mais o da soma, 11. Então, de novo, a banca apresentou um soma Cs com número par de critérios, ela apresentou um soma Cs com 18 argumentos de cálculo, separados então por pontos e vírgula, né? Isso nunca aconteceu, é apenas um exemplo exagerado. O que eu vou fazer? Nada, não vou fazer nada. Eu já sei que tinha que ser ou 17 ou 19. 18 vai dar pau e o Excel não vai fazer o cálculo. O que nós temos que fazer agora? Deixar o intervalo da soma de B2 até B6 por último. E eu preciso então primeiro analisar quais são, na coluna B, os valores maiores que 200. E como a gente falou, nós encontraremos 3 valores maiores que 200. Ok, a parte sublinhada aí na cor preta, o primeiro critério com o seu intervalo, resolvido. Agora vamos para o segundo critério. O segundo critério é maior que 20, que está no intervalo de C2 até C6. Professor, mas o intervalo está em formato moeda e o valor de referência não está em formato moeda. Não tem problema, porque a bem da verdade, o valor unitário do primeiro item de R$ 28,55 nada mais é do que o valor numérico 28,55. E vamos procurar então os valores na coluna C que sejam maiores do que 20. Não tem nenhum valor 20, mas um valor 20 seria desprezado. Então nós vamos encontrar 4 vezes valores maiores do que 20. Né? O único valor que não é maior, 11,58 da linha 4, C4, portanto. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ver onde é que bate, onde é que simultaneamente é atendido o critério da coluna estoque e o critério da coluna valor unitário. Então veja, ao final, a linha 2 vai bater, porque eu tenho tanto estoque acima de 200, quanto valor unidade acima de 20. E também a mesma coisa acontecerá na linha 6. Mas nas outras linhas, isto não acontecerá. Ou porque o estoque não é superior a 200, ou porque o valor não é o equivalente ou superior a 20. Então o que eu vou fazer agora? Agora sim, eu já sei em quais linhas a coisa andou, linha 2 e linha 6, e agora então eu vou olhar para o primeiro argumento de cálculo, aquele sublinhado em azul. Agora sim eu vou somar, porque as condições já foram executadas, eu vou somar de B2 até B6. Mas todos os valores? Não. Só o 204 de B2 ao 226 de B6, resultando em 430. Soma Cs, a soma será executada apenas se um ou mais critérios forem atendidos. Se forem 2 ou mais critérios, os critérios têm que ser atendidos simultaneamente. Então, meus amigos, o objetivo aqui, eu repito, não foi mostrar para vocês a função soma condicional ou soma Cs, e como se isso resolvesse todos os problemas. Foi para mostrar em 3 pequenos exemplos como a estrutura é padronizada, tem igual, tem o nome da função, aí abre parênteses, tem os argumentos, aí fecha parênteses, beleza. E mesmo assim existe diferença no número de argumentos e também, cuidado, como eu disse antes, o ponto e vírgula ora é usado em funções de um argumento só para aglutinar áreas ou células, ora em funções de 2, 3, 4, 5 argumentos
ele é usado como o único separador de argumentos que as planilhas de cálculo reconhecem. Tá legal? Então, meus amigos, é isso. Um alerta para os detalhes no estudo com as funções. Mas eu garanto a vocês, um estudo com afinco e prestando atenção em detalhes nas funções garante com razoável chance de acerto uma questão de prova, pelo menos das de nível intermediário e até um pouco mais. Só as muito avançadas é que precisam de um trabalho adicional. Mas atenha-se a decorar, aprender cada estrutura de cada uma das funções primárias com as quais você tem um encontro aí pela primeira vez, tá bom? É isso aí, pessoal. Esperamos que todos nós tenhamos aprendido mais essa. Um abraço.